Bem-vindos aí à nossa aula de hoje, depois de uma semana, né? Estamos retornando aí para a gente finalizar a nossa disciplina, né? Então, nós temos 3 aulas essa semana para poder a gente finalizar ela, né? A primeira é hoje, nós temos na terça e na quarta, né? A P6, a P7 e a P8, né? Então, hoje, né? Para quem entrou agora, sejam bem-vindos aí. E hoje a gente, né, está na aula prática 6. Né? Então, sejam bem-vindos à nossa 6ª aula prática, né, da disciplina de Fundamentos Semiológicos de Enfermagem. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, estudar um pouquinho sobre o sistema digestório, né, e os métodos propedêuticos, né, que podem ser utilizados dentro do sistema, né, digestório, que dentro dos métodos propedêuticos a gente pode aplicar, né, no sistema digestório para avaliar um paciente, né, avaliar algum sinal e sintoma que ele pode estar se queixando para vocês, né? Os métodos propedêuticos, né, só para retomar aí o conceito, são o quê? Os métodos para realização do exame físico, né, que a gente tem a inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta, né, que são os 4 métodos propedêuticos. Então, quais desses métodos que a gente pode utilizar para avaliar o sistema digestório, né, dentro de alguma queixa que o paciente pode vir a fazer para vocês, né? Então, isso nos auxilia aí no diagnóstico do paciente e também para realizar um plano de tratamento para ele também. Né? E a gente também vai estudar um pouquinho sobre avaliação nutricional. Qual que é a importância de realizar uma avaliação nutricional no paciente, né? Como realizar essa avaliação nutricional, claro que voltado para a área da enfermagem, né? A gente vai sempre puxar, né, para o nosso lado aí, para a área da enfermagem. O que dentro da avaliação nutricional que pode ser útil, né, e necessário para a enfermagem conseguir traçar um plano de tratamento adequado para o paciente. Então, nosso foco hoje é sempre o que? A atuação da prática da enfermagem dentro da avaliação nutricional. Né? Às vezes a gente costuma ouvir, né, que só um nutricionista que pode realizar avaliação nutricional, né? Então, ele vai ter um olhar de nutricionista ao realizar essa avaliação nutricional, e nós, enquanto que enfermeiros, vamos ter a nossa visão dentro da avaliação nutricional, tá? E aí eu vou compartilhar com vocês a aula, né? Se vocês estiverem com alguma dificuldade para ouvir, né, ou a imagem, vocês podem estar, né, entrando em contato aqui comigo para a gente resolver. Então, os nossos objetivos são identificar as principais alterações no sistema digestório, tá? As principais patologias e os principais agravos que a gente pode encontrar. Também vamos conhecer os métodos propedêuticos necessários para avaliar a região abdominal e a sua ordem de realização. Aqui é muito importante porque nós temos algumas alterações na sequência e ao longo da aula nós vamos mostrar para você o porquê disso. Também vamos conhecer os sons normais e anormais decorrentes da percussão e a ausculta abdominal, identificando os pontos de percussão principalmente. Vamos conhecer também as principais nomenclaturas utilizadas na avaliação do abdômen e também compreender a importância da avaliação nutricional para realizar o planejamento dos cuidados de enfermagem. Então, falando propriamente dito da avaliação do sistema digestório, nós vamos então falar um pouco sobre esse sistema como um todo. Então, é importante a gente lembrar que todo o sistema digestório ele é composto por um tubo único, né? Se a gente for parar para pensar,
a gente tem aí algumas alterações ao longo do caminho, né? Nós temos algumas modificações em relação à mucosa, estrutura morfológica e função dos órgãos, mas ele é um tubo único, ou seja, nós temos ali o início do processo do sistema digestório na boca e o término lá no ânus. Então, vamos conhecer, então, cada um desses órgãos. Primeiramente, nós temos a boca, tá? Composta aí por línguas, dentes e saliva. Depois, nós temos aqui região de faringe. Nós temos aqui a porção do esôfago, que leva até o estômago. Aqui, a região de estômago. Daí, depois, nós temos a região de duodeno, intestino delgado, que é formado pelo duodeno, jejunum e ilho. E também nós temos aqui a porção do intestino grosso. Vale lembrar que o sistema digestório ele também é composto por órgãos anexos, que vão auxiliar durante o processo de digestão e realizar também algumas outras funções, como exemplo, o fígado, a vesícula biliar, e nós também temos o pâncreas, que ele está aqui atrás da alça intestinal, não está muito visível. Nós temos também aqui as glândulas salivares, que vão auxiliar no processo de digestão e que também vão desempenhar uma função específica. O sistema digestório, vale reforçar que além de todas as alterações que ele apresenta, ele pode apresentar decorrente a doenças ou situações específicas orgânicas, que seja do próprio organismo do paciente, ele vai sofrer também com alguns eventos que sejam exócrinos, né? Então, condições como estresse, ansiedade, vão promover aí uma atuação sobre o sistema digestório e ele vai apresentar algumas alterações decorrentes dessa situação de estresse, como, por exemplo, algumas pessoas podem apresentar uma obstipação, outras podem apresentar diarreia. A ocorrência de gastrite também é decorrente de fatores de estresse, de ansiedade. E também nós contamos com fatores exócrinos, como infecção alimentar, né? Então, a intoxicação alimentar. Então, são todos fatores externos que vão promover aí algumas situações no nosso sistema digestório. Então, para a gente relembrar que tanto funções orgânicas quanto funções externas, elas vão sobre o nosso sistema digestório, tá certo? Então, vamos continuar no quadro para a gente verificar aqui o próximo conteúdo. Então, lembrando que o intestino grosso é formado pelo seco, cólon, reto e ânus. E nós vamos conhecer a função de cada um desses componentes que nós demonstramos aqui no primeiro slide. Então, a primeira delas é a língua, que vai envolver o alimento na saliva e que também vai auxiliar o nosso organismo a identificar alguns sabores, como, por exemplo, o ácido, aqui mais na região lateral da língua, o apimentado, mais ao fundo, o sabor doce, que mais aqui na região distal, e o salgado, que fica aqui toda essa região da nossa língua. Então, é importante que a língua apresente uma integridade para que o paciente ele sinta prazer no ato de comer, né? Que ele realmente se sinta motivado, né? A se nutrir, a se cuidar. Então, todas essas alterações na língua, né, decorrentes aí que podem ocasionar alterações no paladar, elas são bastante importantes para a gente estar avaliando também na questão nutricional do nosso paciente. Depois nós temos aqui a úvula também, lá ao fundo da nossa boca, que vai auxiliar tanto na deglutição quanto na fonação. Nós temos as glândulas salivares, né? Que pelo próprio nome diz, elas vão produzir e vão secretar a pitialina, que é responsável pela digestão inicial do amido. E os dentes que vão triturar, amassar, furar, rasgar os alimentos e vai transformar em partículas menores. Então, observem que todo o processo de digestão ele já se inicia na boca.
tanto pelo ato de reduzir o tamanho desses alimentos, já tornar em partículas menores para facilitar o processo de digestão, quanto também já na parte enzimática aí com a ação da pitialina. É importante a gente observar como o nosso paciente ele come. Então, sempre orientar para mastigar os alimentos corretamente, saborear a comida. Então, todos esses fatores eles vão estar envolvidos aí na nossa avaliação também. Na avaliação dos dentes, é importante que a gente verifique presença de lesões, não somente nos dentes, mas também ali na região de mucosa oral. Se nós encontramos aí uma situação de ausência de dentição, ou então presença de e a vigência dela, observar o seu ajuste à boca do paciente, se ele está adequado, porque tudo isso também vai interferir no ato de mastigação, né, no ato de comer. Nós vamos, então, a partir disso, investigar a presença de dor ou desconforto à mastigação. Então, são todos esses fatores que devem estar presentes na nossa anamnese. Nós vamos proceder à avaliação das glândulas salivares também. Por quê? Porque a saliva vai ser responsável por fluidificar o bolo alimentar e, com isso, facilitar a deglutição. Então, além da enzima pitialina, a saliva ela também apresenta muco na sua composição. Isso vai lubrificar o bolo alimentar para facilitar aqui o processo de deglutição, então. Como nós já comentamos, ela vai iniciar a digestão pela amilase salivar ou a pitialina. E é importante a gente identificar alterações, né, nessa questão primária aí da deglutição, da mastigação e secreção de saliva pelo nosso paciente. E aqui na vigência de edema das glândulas, nós realizarmos o encaminhamento adequado, né, para que a gente consiga reduzir o máximo possível essas alterações que vão levar a desconforto que vai ser relatado pelo nosso paciente. E depois disso, né, depois da gente avaliar toda a mucosa oral do nosso paciente, é importante a gente pensar que a faringe vai possibilitar a passagem do ar e dos alimentos, respectivamente, para o sistema respiratório e digestório. Então, a faringe, ela possui aqui a epiglote, que vai se abrir para a passagem do ar e fechar o sistema respiratório para a passagem do alimento. Tá? É importante a gente observar todo esse processo de deglutição e se o paciente apresentar alguma dificuldade, nós vamos indicar que ele está apresentando um quadro de disfagia, né? Então, é a dificuldade que o paciente tem a deglutição, dificuldade ou dor que ele venha sentir. Então, a faringe, ela mede de 12 a 13 centímetros e a epiglote vai evitar que o alimento vá para as vias respiratórias. Então, ela oclui, ela abre o sistema digestório e fecha o sistema respiratório para que a gente garanta aí que o alimento ele não vá para as vias respiratórias. Depois da faringe, nós temos aqui a parte do esôfago, que vai ser um tubo longo, de cerca de 25 centímetros. Ele é um pouco mais delgado e vai conduzir o alimento aqui para o nosso estômago. Lembrando que a deglutição, ela se inicia de uma forma voluntária, mas depois disso, a musculatura lisa do nosso esôfago vai conduzir o alimento em forma de movimentos peristálticos até a porção do estômago. Chegando no estômago, nós temos a primeira obstrução não, a gente tem a primeira condução, né, do alimento para o estômago. Nós temos uma válvula chamada cárdia. Então, a cárdia ela vai se abrir para o estômago poder receber o alimento e depois ela se fecha para evitar que tenha, então, refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago. Então, vamos conhecer um pouquinho como funciona o nosso estômago e quais componentes fazem parte dele.
Então, o estômago, ele tem a capacidade de armazenar cerca de 2 litros de líquido e alimento. O esfíncter superior vai ser chamado de cárdia e o inferior de piloro. Então, aqui na porção proximal nós temos a cárdia e aqui na porção distal nós temos o piloro. Então, esses dois esfíncteres, essas duas válvulas vão garantir que o alimento ele permaneça dentro da cavidade do estômago. O estômago vai ser responsável por produzir o suco gástrico, composto por ácido clorídrico e enzimas digestivas como a pepsina, e ele é formado por algumas camadas. Então, a primeira camada, né, a mais interna, é a mucosa. Então, ela é formada por todas essas vilosidades. Vai ser responsável por produzir e secretar, então, as enzimas e o ácido, responsáveis pela digestão. É a mais agredida, tá? Tanto em situações de estresse, quanto em situações de intoxicação. Então, é sempre a mucosa que vai recebendo esse primeiro impacto. Ela tem um suporte aí da camada submucosa. Depois disso, nós temos a camada muscular, que vai ser responsável principalmente pela realização dos movimentos peristálticos. E a mais externa é a camada serosa, que vai ser responsável por revestir aqui e proteger todo o nosso estômago. O suco gástrico, ele é composto, então, pelo ácido clorídrico, que vai fragmentar o nosso alimento em porções menores para facilitar a digestão. E a pepsina é a responsável por já iniciar a digestão das proteínas no nosso organismo. Todo alimento que é processado aqui junto com o suco gástrico, ele vai ser denominado quimo. E é importante a gente ressaltar que o pH desse estômago, ele é bastante ácido por conta, né, de todos esses componentes do suco gástrico. Então, seu pH pode chegar até a 1, de tão elevada acidez que ele apresenta. E diante disso, nós podemos identificar algumas alterações que podem decorrer tanto do esôfago quanto do estômago. Então, a primeira comorbidade, a mais comum, então, é a nossa esofagite, tá? Ou refluxo gastroesofágico. Então, como eu havia comentado, a cárdia aqui, ela é responsável por manter, né? Ela mantém o estômago fechado, tá? Para manter aqui todo o nosso conteúdo de suco gástrico, o conteúdo alimentar no interior desse estômago. Quando ela perde essa capacidade de fechamento, de oclusão, então nós temos aqui o retorno de conteúdo gástrico para o nosso esôfago. Por conta do pH muito ácido do estômago, o esôfago ele não tem capacidade suficiente para suportar esse pH tão baixo proveniente do nosso estômago. Então isso vai promovendo uma corrosão, lesão, e é isso que causa dor no nosso paciente, tá? Então, o retorno de todo esse conteúdo do nosso estômago. Outra situação bastante comum é a hérnia de hiato, tá? Então, a gente observa num funcionamento normal do organismo. O esôfago, tá? Logo em seguida do estômago. A gente tem aqui a porção do diafragma também nessa região, todos em funcionamento normal. Na hérnia de hiato, a gente observa que tem um deslizamento da mucosa, do tecido do estômago, para dentro do nosso esôfago. Tá? Isso aqui no caso da hérnia de hiato deslizante, é o primeiro grau de alteração que a gente pode encontrar. Em casos mais graves, a gente tem esse deslizamento bem importante, fazendo uma bolsa aqui, formando então a hérnia de hiato paraesofágica. Isso causa bastante dor, aumenta bastante a recorrência de refluxo gastroesofágico e promove muito desconforto no paciente, tá? Principalmente em situações pós-prandiais, ou seja, depois que ele se alimenta, logo após ele se alimentar. Outras alterações decorrentes do estômago, então, nós vamos encontrar a úlcera duodenal, né, na porção do duodeno, ou a úlcera gástrica. Então, a úlcera, que a gente chama de úlcera péptica, ela é
Então, uma lesão em região de mucosa do nosso estômago, em casos graves, a gente tem lesão de submucosa também. Essa lesão, ela pode se aprofundando e acometer também os vasos sanguíneos que estão irrigando essa região, tá? Com o agravamento do quadro, a gente pode ter risco de perfuração do órgão e sangramento bastante importante. Então, é importante a gente sempre avaliar se o paciente apresenta dor, desconforto, se ele observa a presença de sangue nas fezes, ou se ele, em casos graves, está apresentando um vômito com sangramento, que é a hematêmese. Então, tudo isso é importante a gente estar questionando o nosso paciente. E também nós temos os casos de gastrite. A gastrite nada mais é do que uma irritação da mucosa do estômago do nosso paciente. Também traz bastante desconforto, como queimação, né? Sensação de queimação. O paciente ele, não tem vontade de se alimentar, né? Ele perde o apetite, tá? Entre outros sintomas que a gente pode apresentar, como náuseas, vômitos. Então, é importante a gente sempre avaliando esse paciente, né? Então, a gente vai identificar os sinais e sintomas, sempre também relacionando com a história clínica que ele apresenta para nós. Então, é sempre importante a gente avaliar quando que tem a piora dos sintomas. É antes de se alimentar? É depois de se alimentar? Então, todos esses fatores, eles devem ser observados com bastante atenção pelo enfermeiro. Depois disso, no estômago, continuando aí o processo de digestão, vencendo os órgãos que compõem o sistema digestório, nós temos o duodeno. O duodeno é a primeira porção do intestino, ele mede aproximadamente 12 centímetros, tá? E ele vai sofrer um encontro aí, o bolo alimentar, ele sofre um encontro de secreções provenientes do fígado, da vesícula biliar e do pâncreas. Então, vamos conhecer cada um desses órgãos anexos para entender como que continua, então, o processo de digestão do bolo alimentar nesse processo. Então, começando pelo fígado, nós temos aqui o fígado é formado pelo lobo direito, o lobo esquerdo. Ele é sustentado aqui pelo ligamento falciforme. Geralmente ele é bastante dolorido quando o paciente ele termina de se alimentar e faz algum esforço. Então, aquela dor típica que a gente sente ali em região de hipocôndrio direito é decorrente aqui do estiramento do ligamento falciforme. Então, só para localizar anatomicamente, nós temos aqui a porção do esôfago passando atrás do nosso fígado e ele está aqui, então, posicionado logo lateralmente ao nosso estômago. Ele vai apresentar aqui também, né? Então, o fígado vai produzir os sais biliares, que vão ser conduzidas aqui pelos canais hepáticos, chegando aqui até a nossa vesícula biliar, tá? E os componentes, né? Os sais biliares armazenados aqui na nossa vesícula, elas vão ser secretadas aqui no nosso canal cístico, primeiramente, e depois no canal biliar comum. Chama canal biliar comum porque quando nós formos avaliar ali, conhecer o pâncreas, a gente vai observar que as secreções do pâncreas também vão aqui chegar ao do canal biliar comum. Então, por isso que é esse nome. Então, esse canal biliar, ele recebe tanto as secreções provenientes da vesícula biliar, quanto também do nosso pâncreas, tá certo? O fígado, ele produz esses sais biliares para auxiliar na digestão. Os sais biliares, eles vão ser responsáveis por emulsionar as gorduras para facilitar o processo de digestão e posteriormente a absorção, mas ele fica armazenado aqui na vesícula para justamente ele ser secretado logo após
o indivíduo se alimentar. Então, não é a todo momento que está ocorrendo a digestão. Tá? Diferente do estômago, que ele faz a secreção do ácido do suco gástrico no momento em que está ocorrendo a digestão, o fígado ele tem a capacidade, então, de realizar esse armazenamento. Além disso, o fígado também vai ser responsável por armazenar glicose, algumas vitaminas e minerais e, muito importante também, metabolizar os medicamentos. Importante também a gente ressaltar que a vesícula biliar pode armazenar até 50 ml de bile e, alguns casos, o paciente ele pode apresentar um depósito, né, uma sedimentação desses sais biliares, formando os cálculos biliares. Então, a pedra na vesícula, tá? Então, esses cálculos biliares, eles podem provocar bastante desconforto, principalmente no momento em que essa vesícula ela sofrer uma contração para poder eliminar, né, secretar o suco biliar. Então, elas podem causar certo desconforto aqui para o nosso paciente. Então, é comum a gente perceber os pacientes relatando uma sensação de estase gástrica, ou seja, uma plenitude gástrica logo após se alimentar. E também, em casos mais graves, o paciente ele vai queixar muito de dor ali, principalmente em região de hipocôndrio direito, por conta da inflamação local que esses cálculos eles proporcionam. O cálculo biliar também, muitas vezes, ele pode obstruir aqui a passagem. Então, é uma situação de urgência médica. Esse paciente ele tem que ser submetido à cirurgia o mais breve possível. E aqui o pâncreas, ele vai ter uma função exócrina, ou seja, vai produzir sucos digestivos e enzimas, ou seja, tudo que ele produzir, ele vai conseguir lançar aqui no nosso duodeno. E ele também tem uma função endócrina, ou seja, ele tem a função de produzir alguns hormônios relacionados aqui, principalmente a insulina e o glucagon. Lembrando que a insulina vai ser o hormônio responsável por captar a glicose da corrente sanguínea para levar para as nossas células. E o glucagon, então, ele vai fazer, na ausência de glicose, o glucagon ele vai retirar a glicose das nossas reservas energéticas para poder lançar aí na nossa corrente sanguínea. Então, aqui, como a gente pode observar, nós temos aqui o canal biliar comum, né? Então, aqui todo o conteúdo proveniente da vesícula biliar e do pâncreas, eles se encontram nessa região. O pâncreas vai então, lançar enzimas como a lipase, a amilase e a tripsina. A lipase vai ser responsável por fazer a digestão de lipídios, a amilase vai ser responsável por fazer a digestão de amínios e a tripsina a digestão de proteínas. Uma comorbidade, uma doença bastante comum, então, é a pancreatite, que é quando o cálculo biliar ele faz uma obstrução aqui desse canal. Então, todo esse suco digestivo, ele permanece dentro do nosso pâncreas. No pâncreas também não tem nenhum local de reserva para esse suco digestivo. Então, tudo que ele produz, no momento, ele secreta aqui no nosso duodeno, tá? Por conta da presença de várias enzimas digestivas, elas mesmas podem fazer, né, quando elas não são secretadas para o intestino, elas começam a fazer um processo de inflamação aqui no nosso pâncreas. Então, é uma situação bastante grave que também precisa ser tratada o quanto antes. E continuando aqui o nosso processo de digestão, nós encontramos logo após o duodeno, né, a continuação do intestino delgado. Então, o intestino delgado vai apresentar cerca de 6 metros de comprimento e 3 centímetros de diâmetro. Ele vai produzir também alguns sucos entéricos para absorção de nutrientes, tá? Ele vai continuar aí o processo de digestão e principalmente a absorção. Então, durante 3 a 6 horas, o alimento ele permanece no intestino delgado para finalizar o processo de digestão e também para realizar a absorção de todos os nossos nutrientes, tá? Pois essa é a função principal do intestino delgado.
E depois o bolo alimentar ele passa aqui pelo cólon ou intestino grosso, tá? A gente inicia aqui na porção direita, esquerda do nosso intestino grosso. Nós temos aqui o nosso apêndice vermiforme. E aqui no intestino grosso, principalmente, nós temos a absorção de água. Então, até esse momento, o bolo alimentar ele se encontra no estado bastante líquido. Então, boa parte da água que decorrente tanto da digestão quanto da secreção dos sucos digestivos, então elas vão ser reabsorvidas aqui no nosso cólon. E com isso vai fazer ali a formação das fezes. Então, vai tornar isso vai tornar uma consistência um pouco mais firme. Tá? E com isso também, né, o cólon ele tem grande presença de micro-organismos que vão auxiliar também nesse processo de digestão e também de formação do bolo fecal. As principais alterações que nós temos no intestino são relacionadas principalmente ao cólon. Então, uma bastante comum é a colite ulcerosa, ou seja, da mesma forma que nós encontramos algumas úlceras no nosso estômago, elas podem ser formadas aqui no intestino grosso também. Isso causa episódios de diarreia, dor abdominal, então bastante desconforto também. Nós podemos encontrar também presença de pólipos, então nós temos esse crescimento aqui de células, agrupamento de células, que geralmente não causam sintomas muito graves, mas dependendo da forma, né, se o paciente tiver um pouco mais obstipado, tiver um pouco mais ressecado, esses pólipos eles podem sangrar, então o tratamento também vai ser cirúrgico. E nós temos também aqui a presença dos divertículos no nosso cólon. Então, os divertículos nada mais são do que um enfraquecimento aqui da musculatura da parede do cólon. Então, ele vai formar esses bolsões. E quando nós temos um processo infeccioso, então nós chamamos de diverticulite, tá? Temos alguns casos bastante graves que precisam ser tratados com urgência, tá? Então, todos esses sinais e sintomas também devem ser observados pela equipe de enfermagem, tanto quanto a equipe multidisciplinar. E nós temos uma situação bastante específica aqui na região de intestino, que são os estomas. Então, o estoma, ele é construído aqui no trânsito intestinal, tá? Tem uma abertura da parede intestinal, então, em casos de presença de tumores, obstrução intestinal por qualquer outro motivo que impeça a continuidade do E quais métodos propedêuticos nós vamos utilizar no exame físico abdominal? Então, todos os métodos vão ser utilizados e a sequência aqui que vai se alterar um pouco. Então, primeiramente, nós vamos realizar a inspeção no nosso paciente, depois nós vamos realizar a ausculta, para então partir para a percussão e palpação dessa região. Então, a ausculta ela é realizada logo após a inspeção, por quê? Tanto a percussão quanto a palpação, elas podem alterar toda a questão dos movimentos peristálticos do nosso paciente. A gente vai estimular que o intestino ele apresente, então, movimentos peristálticos. Então, a gente quer avaliar o nosso paciente sem interferência alguma, como ele realmente está se apresentando naquele momento. Por isso que a ausculta é priorizada aqui nessa sequência. Lembrando que o exame físico abdominal ele vai ser primordial para o planejamento dos cuidados do nosso paciente.
E nós devemos realizar todos os métodos propedêuticos para que a gente garanta aqui um exame físico de qualidade. Vale lembrar também que o nosso abdômen ele vai ser dividido em quadrantes, então toda vez que a gente quiser indicar que houve alguma alteração no abdômen, nós vamos indicar em qual região que nós encontramos essa alteração. O abdômen ele pode ser dividido tanto em 6 partes como em 9, tá? Como é o caso da imagem aqui que a gente está observando. Então, nós temos aqui o rebordo costal, tá? Aqui mais para baixo, o rebordo costal, que vai proteger aqui órgãos como o fígado e a parte do estômago. Então, o que for aqui nessa região superior à direita, nós vamos chamar de hipocôndrio, ou seja, abaixo das costelas, abaixo, côndrio de osso. Então, abaixo das costelas, à direita, então vai ser essa região. E nós temos do outro lado também o hipocôndrio esquerdo. Nós temos a região epigástrica, né? Então, nós encontramos aqui o meio, praticamente, do nosso estômago. Logo abaixo do hipocôndrio, no meio do abdômen, à direita, nós temos a região de flanco. Então, nós já vamos aqui conseguir começar a palpar o nosso intestino grosso. Abaixo, nós temos a fossa ilíaca direita. Ilíaca por quê? Porque a nossa bacia é formada pelo íleo, né? Pelo osso ilíaco. Então, por isso, ele recebe essa denominação. Então, ilíaca à direita. Do outro lado, nós também vamos encontrar o flanco esquerdo, a fossa ilíaca esquerda. No meio, nós temos a região umbilical. E embaixo, nós temos a região hipogástrica ou suprapúbica, né? Também, ali formando o nosso quadril, nós temos o pubis, né? O osso, pubis. E, então, acima disso, nós vamos ter a região suprapúbica. Então, que vai encontrar aqui a maior parte do nosso intestino delgado. E quais sinais de alerta, então, primeiramente, quando a gente vai avaliar o nosso paciente, o que a gente precisa ter em mente? Primeiramente, se eu encontrar resistência da parede abdominal, então um abdômen muito rígido, isso é um sinal de alerta, quer dizer que nós temos um sinal aí de irritação de peritônio. Então, lembrando que o peritônio ele vai revestir todo ali os nossos órgãos abdominais e presença de infecções, hemorragias, presença de líquido, tudo isso vai irritar o nosso peritônio. Então, essa resistente da parede abdominal, ela quer dizer isso. Então, é um grande sinal de alerta. Nós vamos avaliar a presença de hérnias. Nós vamos avaliar a sensibilidade do nosso paciente. Ele tem alguma dor durante a palpação? Ou sem ser durante a palpação? A dor sempre é um sinal de alerta, né? Indica que algo não está ocorrendo de uma forma adequada. Nós vamos verificar a mobilidade, ou seja, meu paciente ele se encontra, a posição do meu paciente, ele consegue deambular, ele consegue se sentar de uma forma tranquila, ou ele está apresentando alguma alteração durante essa mobilidade. E também nós vamos verificar a pulsatilidade, ou seja, pacientes mais emagrecidos, por exemplo, a gente consegue verificar a presença ali, a pulsação da nossa aorta abdominal. Mas alguns casos em que ela se encontra muito evidente, isso é um sinal de alerta para um caso de aneurisma de aorta abdominal, por exemplo. Então, são casos de extrema urgência que devem ser acompanhados de perto. Então, nós vamos começar o exame físico do nosso paciente, né? Sabendo aí dos sinais de alerta que nós devemos observar. Então, nós vamos para o primeiro passo do nosso exame físico, que é a inspeção. Então, nós vamos realizar tanto a inspeção estática quanto dinâmica. E na estática, a gente já vai avaliando o tipo de abdômen do meu paciente, ou seja, quando a gente levanta a camisola, a camiseta do nosso paciente para começar o nosso exame físico, ao mesmo tempo a gente já pode ir avaliando o tipo de abdômen que ele apresenta, se ele tem alguma distensão abdominal, só dele estar deitado, a gente já consegue verificar ali algumas alterações.
se ele vai ter algum abaulamento, alguma retração ou cicatriz, conforme aqui na nossa imagem que está demonstrado. Nós vamos verificar também coloração e os anexos da pele. Então, se ele apresenta umidade adequada, temperatura adequada, quais os outros fatores que estão envolvidos. E aqui na inspeção dinâmica, quando o paciente ele respira profundamente, ele pode aqui apresentar o abaulamento de algumas hérnias, ou quando ele faz força, né, com o abdômen, a gente pode observar aqui a presença e surgimento de algumas hérnias. Nós vamos avaliar a respiração do paciente, porque quando esse abdômen está muito distendido, isso também vai interferir na respiração dele. Por quê? Porque o diafragma ele vai ficar elevado e então o paciente não vai conseguir fazer uma respiração profunda de uma forma adequada, por conta de toda essa restrição de movimentos que nós vamos ter aí de musculatura respiratória e também de órgãos abdominais. Os movimentos peristálticos, dependendo do momento, né? Se o paciente ele tiver um peristaltismo um pouco alterado naquele momento, a gente vai conseguir observar aí na superfície da pele dele alguns movimentos. E também a presença de pulsações, conforme eu já havia comentado. Então, os tipos de abdômen que a gente pode encontrar durante a avaliação são 6, e mais o abdômen ascítico, que não foi incluído nesse slide. Mas daí, no caso que a gente pode encontrar um abdômen com uma depressão bastante importante, nós vamos denominar de abdômen escavado. Isso caso de pacientes bastante emagrecidos, caquéticos, que apresentam algum distúrbio alimentar, como anorexia, bulimia. Então, o paciente ele vai ter um emagrecimento bastante exacerbado. Pacientes que têm bastante demanda metabólica, então que consome bastante tecido gorduroso, tecido muscular, como o caso de pacientes com câncer, por exemplo. Então, esse paciente vai se encontrar bastante emagrecido e com o abdômen escavado. Depois nós temos o abdômen plano, que é o paciente que apresenta o abdômen ali na sua forma. Ele não tem nenhum abaulamento, nenhuma retração, né? Como no abdômen escavado. Depois nós podemos encontrar o abdômen do tipo pendular, o abdômen do tipo globoso. Então, aqui o abdômen globoso, ele tem um aumento aí do diâmetro antero-posterior, né? Que a gente pode observar aqui. Mas ele é firme, não é como no caso aqui do abdômen pendular, que nós temos aí um acúmulo de tecido adiposo. Nós podemos ter também o abdômen avental, então pacientes bastante obesos, a gente tem um acúmulo aqui de tecido gorduroso na região de abdômen, então ele chega a ficar um pouco mais protuso para a parte posterior. Nós temos também o abdômen gravídico, que é um tipo de classificação, e o abdômen ascítico. Então, o abdômen ascítico, nós vamos identificar quando o paciente ele apresenta, na característica, é um abdômen globoso, mas na palpação a gente consegue sentir um acúmulo de líquido. Por quê? Porque o líquido ele vai ficar todo acumulado ali na região peritoneal. Então, o peritônio ele vai revestir tanto ali os órgãos do sistema digestório, como a parede abdominal. Então, geralmente ele fica bem próximo às duas camadas de peritônio. Então, quando a gente tem acúmulo entre essas duas camadas, então a gente encontra o abdômen ascítico. Então, nós vamos aprender também algumas técnicas específicas para identificação desse tipo de abdômen, tá certo? E nós vamos continuar a aula, então, falando dos tipos de hérnia. Então, nós podemos encontrar alguns tipos de hérnia na nossa inspeção. Então, como eu falei, o paciente, quando ele faz força, a gente pode observar, então, esse abaulamento. A hérnia nada mais é do que a gente tem o enfraquecimento da musculatura abdominal, então a gente tem essa protusão de órgãos, tá? Então, para o tecido ali subcutâneo. Então, a gente tem aqui todo o tecido adiposo, subcutâneo, ele tá revestindo esse órgão, mas aqui nesse local nós temos um enfraquecimento da musculatura. Por isso que tem essa protusão aí de vasos intestinais e de outros órgãos que a gente consegue
observar. Então, nós temos aqui a hérnia epigástrica, tá? A hérnia umbilical é bastante comum de ser encontrada, as hérnias laterais, as inguinais, a femoral também, mas não é tão comum, e principalmente aqui as hérnias incisionais. Então, os pacientes que sofreram algum tipo de cirurgia da região abdominal, é bastante comum que eles evoluam no pós-operatório com algum tipo de hérnia incisional. Por quê? Porque durante a cirurgia a gente tem corte de todos os tecidos, né? De todas as profundidades. Então, da pele, do subcutâneo, do tecido muscular, até que a equipe médica consiga ali alcançar o órgão propriamente dito. Então, o tecido muscular, por mais que ele seja suturado, ele nunca mais vai ser íntegro da mesma forma que ele foi antes. Então, isso vai causar aí um enfraquecimento de parede e o órgão, então, ele vai ficar protuso aqui para a região mais externa. As hérnias, elas podem tanto se retrair, então, em momentos que o paciente faça um pouco mais de força abdominal, elas surgem aqui na parede, elas são visíveis e elas podem se retrair. E, em alguns momentos, que são os casos mais graves, por exemplo, uma alça intestinal. Ela vem aqui para a região de subcutâneo e ela não consegue voltar para o seu local de origem. Então, aqui, todo o tecido de pele e o tecido muscular ao redor, ele acaba estrangulando essa alça intestinal, que vai promover isquemia e necrose. Então, isso é um caso também de urgência clínica, que um paciente ele tem que ser tratado cirurgicamente o quanto antes. E além disso, né, mesmo em condições mais normais, vamos dizer assim, o paciente ele pode então apresentar um edema local e dor também, né? Então a hérnia é uma situação bastante incômoda para o nosso paciente. Depois da inspeção, nós partimos para a ausculta. Então, lembrando aqui que a ausculta vai ser realizada antes da palpação para evitar um aumento involuntário desse peristaltismo. E o que nós vamos auscultar nesse abdômen? Então, a gente pode identificar tanto a presença de sopros quanto de ruídos hidroaéreos. Então, os sopros, eles vão ser identificáveis, principalmente quando a gente for auscultar algumas das artérias. Lembrando que esse exame físico é bastante específico e nem sempre o enfermeiro vai realizar. Tá? Então, o sopro mais detectável é o da aorta, por conta do calibre dessa artéria e pela localização também. Então, a gente vai localizar ali em região epigástrica. Depois disso, nós temos da artéria renal, ali mais próximo dos hipocôndrios. Nós podemos auscultar também a artéria ilíaca, mais perto ali da região umbilical. E a artéria femoral, mais próximo ali da região ilíaca. Então, são esses focos a gente ainda pode detectar algum tipo de sopro. Lembrando que aqui na região epigástrica, na palpação, a gente pode também detectar certos tipos de pulsação, tá? Por conta mesmo da artéria, a aorta abdominal. E aqui nos ruídos hidroaéreos, a gente vai identificar principalmente no estômago e nas alças intestinais, aqui na região mais esbranquiçada da imagem. Lembrando que nós vamos sempre realizar o exame no sentido horário. Por quê? Porque o nosso intestino grosso, lembrando que ele tem o início aqui na porção direita, ele tem a alça transversal, depois aqui mais para a região esquerda, para depois então finalizar ali no seco e no reto, tá? Então por esse motivo a gente vai seguindo ali então todo o trânsito intestinal no sentido horário, a nossa ausculta. Depois disso nós vamos realizar a percussão. Lembrando que com a percussão a gente vai conseguir localizar a borda de alguns órgãos sólidos, tá? Por quê? Porque a gente vai identificar sons maciços e sons timpânicos. Então, a gente vai delimitando os órgãos por meio desses sons. Então, o som maciço nós vamos encontrar em órgãos que não contenham ar e o timpânico em órgãos que estejam cheios de ar.
Então, em quais locais nós vamos encontrar som timpânico, por exemplo? No estômago, no intestino, na bexiga, na aorta, né? Não é tão facilmente audível, na vesícula biliar, tá? É onde a gente poderia encontrar algum tipo de som timpânico. E o maciço no fígado, no baço, no pâncreas, nos rins e no útero. Então, lembrando que nem todos esses órgãos a gente vai conseguir identificar por meio da percussão. Então, só para a gente ter uma ideia, então trouxe de volta aquela imagem para a gente ter mais ou menos pensar que aqui no hipocôndrio direito nós basicamente vamos encontrar o quê? O som maciço por conta da presença do fígado. Já aqui no hipocôndrio esquerdo, na região epigástrica, na região umbilical, de flancos, de fossa ilíaca e região hipogástrica ou suprapúbica, nós vamos encontrar basicamente sons timpânicos. Tá? Então é importante a gente observar todos esses sinais e sintomas que o paciente apresenta, para a gente também conseguir delimitar esses órgãos. E na palpação, nós vamos utilizar a técnica de palpação superficial, palpação profunda. Nós temos algumas manobras especiais específicas que nós vamos retomar nessa aula prática. E também, como eu já havia comentado, alguns órgãos eles vão ser palpáveis somente em condições patológicas, como o apêndice cecal, a vesícula biliar, as flexuras do cólon, intestino delgado e o baço. Então, por conta do quê? Que no momento que a gente realizar algumas manobras especiais, o paciente ele vai apresentar algum tipo de desconforto. Então, o órgão propriamente dito, muitas vezes a gente não vai conseguir palpar. Com exceção do fígado, quando ele tiver aumentado de tamanho, a gente vai conseguir palpar todo o seu rebordo aqui, né, com as pontas dos nossos dedos. Mas os demais a gente vai conseguir identificar as alterações. Então, quando o paciente apresentar algum tipo de dor ou desconforto ao exame físico. E nesse momento, então, eu te convido a retomar alguns conceitos, né? Então, nós já vimos aí na primeira aula prática da disciplina algumas manobras especiais. Então, nós vamos retomar alguns conceitos relacionados à palpação superficial, palpação profunda, sinal de Murphy, de Bloomberg e os outros sinais que o paciente possa vir apresentar na vigência de alguma alteração. Então, gostaria que você me acompanhasse agora na prática para a gente verificar como são realizadas cada uma dessas manobras. A avaliação, então, inicial do sistema digestório do nosso paciente sempre vai começar também para manter a privacidade do nosso paciente. Então, aqui no caso, por exemplo, nós temos uma cicatriz cirúrgica. Então, a partir disso, nós vamos avaliar a extensão dessa cicatriz, a consistência, né, a evolução da cicatrização, se apresenta algum sinal flogístico, presença de secreções, se esse abdômen se encontra distendido, tá? Então, a coloração da pele, umidade. Então, tudo isso a gente vai avaliando. Nós temos aqui também a presença de um curativo. Então, também nós vamos observando a localização de cada uma dessas alterações para que a gente consiga relatar adequadamente no nosso relatório de enfermagem, na nossa evolução de enfermagem. Então, é bastante importante a gente identificar os locais nos quais foram encontradas essas alterações, por meio da divisão do abdômen aqui em quadrantes. No segundo momento, então, nós vamos realizar a ausculta do abdômen a fim de identificar quais são os ruídos hidroaéreos. Então, você me acompanha agora na prática para a gente verificar como isso acontece. A ausculta, então, vai ser a segunda técnica propedêutica que nós vamos utilizar na avaliação do abdômen. E nós, então, vamos traçar uma linha imaginária para dividir esse abdômen em 4 quadrantes. Então, aqui nós temos o quadrante superior direito, inferior direito, superior esquerdo
e inferior esquerdo. Então, a ausculta ela sempre vai começar do quadrante superior direito e nós vamos buscar auscultar pelo menos 3 pontos em cada quadrante. Nós vamos seguir aqui o sentido horário desse abdômen para ausculta. E vamos identificando a presença de ruídos hidroaéreos. Então, os ruídos hidroaéreos nada mais são do que a presença de peristaltismo nesse abdômen, e eles podem estar presentes ou diminuídos, e eles podem estar hiperativos ou hipoativos. Então, uma situação, por exemplo, que o paciente apresenta um quadro de diarreia ou de irritação aguda do intestino, esses ruídos hidroaéreos eles vão estar aumentados. E a gente também vai sempre associando isso com outros sinais e sintomas que ele vem apresentar. Já os ruídos hidroaéreos hipoativos, o paciente pode estar apresentando algum tipo de obstipação intestinal, obstrução intestinal, tudo que vai lentificar esse trânsito intestinal, então vai promover uma redução da presença desses ruídos hidroaéreos. Lembrando que o aumento desses ruídos também eles podem estar presentes quando o paciente ele acabou de se alimentar. Então, o processo, todo o sistema digestório, ele está ali, então, trabalhando para realizar a digestão, processar esses alimentos. Então, eles vão estar trabalhando, né? A gente vai encontrar aí muito mais movimentos peristálticos do que, então, numa situação de basal que esse paciente vai se encontrar. Tá? Então, é importante a gente sempre estar avaliando todos esses aspectos. E nós vamos voltar, então, para verificar a terceira etapa desse exame físico, que vai ser a percussão. A percussão vai ser realizada da mesma forma, nós vamos dividir esse abdômen em 4 quadrantes. Então, nós vamos utilizar a técnica, nós vamos deixar uma mão espalmada e dar aqui leves toques, tá? Com o outro dedo para identificar a presença de sons. Nós também vamos fazendo aqui, pelo menos em 3 locais em cada quadrante. Nós vamos também realizar em sentido horário e por meio dos sons nós vamos identificar quais órgãos não possuem ar, nós vamos conseguir delimitar esses órgãos, ou seja, em locais que a gente tenha sons mais timpânicos, isso indica que os órgãos eles possuem ar na sua cavidade. E sons maciços indica que esse órgão ele não apresenta ar na sua cavidade, como por exemplo o fígado, como nós já demonstramos durante a aula. Então, o fígado, por exemplo, a gente vai conseguir delimitar todo o seu tamanho, todo o seu rebordo por meio da percussão, tá? Então, em alças intestinais, estômago é normal que nós encontremos aí o som timpânico. E por fim, nós vamos realizar a técnica de palpação. Tá? A palpação ela pode ser realizada tanto superficial quanto profunda. Já na avaliação inicial, a gente vai por meio aqui, pode ser realizada com uma mão ou com as duas. Nós vamos identificar algum tipo de resistência que esse paciente vai apresentar, algum tipo já de enrijecimento abdominal e como ele se comporta quando a gente realiza esse tipo de manobra. Se ele já apresenta alguma dor, né? Se ele já tem sensibilidade logo à palpação superficial. Na palpação profunda, a gente pode realizar com auxílio de 2 mãos. E nós vamos realizar para confirmar a presença de massas e de algumas outras características que a gente deseja identificar. Então, aí a gente utiliza a palpação profunda e consegue, então, buscar essas alterações mais profundamente no abdômen do nosso paciente. Por meio da palpação também, nós podemos realizar aqui com o rebordo no rebordo da costela, a gente vai conseguir identificar, delimitar o tamanho do fígado desse paciente. Então, ele vai respirar profundamente e nós vamos, então, conseguir palpar o rebordo do fígado desse paciente, caso esteja aumentado. Tá?
Lembrando que nós temos algumas técnicas mais específicas de palpação, como o sinal de Murphy, por exemplo, que nós vamos identificar a presença aí de uma colocistite, o Rovsing, também o Bloomberg, que então vão estar presentes em casos de pacientes que estejam aí com um quadro de apendicite. Tá? Então, essas outras manobras bastante específicas nós vamos direcionar quando o paciente ele estiver apresentando algum sinal e sintoma característico, ou seja, eles vêm então para confirmar a nossa hipótese diagnóstica juntamente com os exames de imagens e exames laboratoriais. Outro tipo de palpação também realizada é o sinal de Giordano, nós também já aprendemos na nossa primeira aula prática. Então, também nós vamos direcionar conforme as queixas desse nosso paciente, tá? Então, é importante que a gente utilize todos esses métodos propedêuticos, observe atentamente os sinais e sintomas do nosso paciente e também os resultados encontrados por meio do nosso exame físico, para que a gente consiga, então, direcionar as nossas ações de enfermagem. E pensando nisso, então, eu trouxe uma proposta de exercício para nossa aula prática, tá? Que consiste em, então nós vamos simular uma situação em que nós vamos iniciar a avaliação de um paciente que ele observou já na inspeção estática um aumento importante do volume abdominal. Qual a suspeita diagnóstica nesse caso? Tá? Simule um exame físico abdominal completo, utilizando os métodos propedêuticos e a manobra indicada para confirmar essa suspeita. Então, você vai realizar todas as técnicas, utilizar todos os métodos propedêuticos indicados para avaliação do sistema digestório, para então conseguir identificar, tá? Quais são essas alterações que o paciente está apresentando. Então, aqui, como o paciente está apresentando um aumento importante de região abdominal, então é importante que a gente realize também o exame de piparote. E no caso, se ele for positivo, ele é bastante indicativo de um quadro de ascite. E ascite é o acúmulo de líquido no interior do abdômen, que pode ter diversas composições, como linfa, bile, suco pancreático, urina, entre outros. Na cirrose, a ascite vai ser o extravasamento do plasma sanguíneo para o interior da cavidade abdominal através do peritônio, ou seja, ele vai ser multifatorial. As ascites podem ser detectadas clinicamente pela percussão, onde observa-se submaciez móvel, ou seja, a gente vai realizar a percussão no abdômen desse paciente, ele não vai apresentar um som timpânico e nem maciço, né? Então, vai ser aqui um som submaciço. Nós vamos escutar esse som um pouco mais abafado. E para pacientes com esse diagnóstico, recomenda-se o registro diário do peso corporal. E, quando possível, rigoroso controle de balanço hídrico. Ou seja, a gente vai realizar o controle de tudo que esse paciente está ingerindo e se ele está eliminando quantidade suficiente, tá? Para, então, identificar se está tendo um aumento da retenção líquida abdominal nessas situações, tá? Então, o exame físico ele é bastante importante para a gente identificar essas alterações e ele também vai ser muito útil durante a avaliação nutricional do nosso paciente. Então, junto com outros aspectos que nós vamos acompanhar nos próximos slides, o exame físico também ele vai ser bastante importante para indicar aí o estado nutricional do nosso paciente. Então, vamos conhecer quais são os componentes utilizados na avaliação nutricional. Então, a avaliação nutricional nada mais é do que a análise de algumas variáveis que vão determinar principalmente fatores de risco de problemas nutricionais e de algumas patologias específicas. A abordagem ao paciente deve ser efetiva para ser condizente à avaliação física que será realizada. Ou seja, aqui nós temos os riscos de problemas nutricionais, principalmente os pacientes muito emagrecidos ou bastante obesos. Então, a gente vai, por meio dessa avaliação, já direcionar as ações de enfermagem e também realizar os encaminhamentos necessários. Então, porque aqui nesse momento, mais do que sempre, a gente vai contar bastante com o auxílio do nutricionista, né? Então, o enfermeiro ele identifica as primeiras alterações, mas é com o auxílio do nutricionista que a gente vai conseguir implementar
aí os cuidados a esse paciente. E a avaliação nutricional, então, vai ser realizada por meio da anamnese, avaliação antropométrica, análise laboratorial, ou seja, além dos sinais que o paciente está apresentando, é importante que a gente verifique também esses exames laboratoriais, como eles se encontram, tá? Deficiência de vitaminas, anemias, entre outros. Isso tudo a gente vai avaliando aí por meio desses resultados. E também nós vamos fazer uma avaliação recordatória da ingestão de nutrientes, ou seja, qual é o padrão alimentar do nosso paciente. O que vai influenciar os hábitos alimentares desse indivíduo, então? Principalmente analfabetismo e barreiras do idioma, tá? Por conta da dificuldade mesmo, às vezes, de compreender algumas orientações. Cultura e religião, então nós temos algumas religiões em que o indivíduo ele não pode ingerir carne suína, ou tem algumas outras restrições alimentares, então é importante a gente conseguir conhecer isso para poder implementar as orientações para esse indivíduo. Isolamento social também é um fator bastante importante que interfere no hábito alimentar desse indivíduo. Baixa renda e falta de recursos, acesso limitado ao transporte. Então, tudo isso vai interferir também como ele vai, né, se recorrer a questões de alimentação mais saudável. Tudo isso vai interferir aí nesse processo do cotidiano dele. Presença de doenças, inatividade física e uso de drogas ilícitas, alcoolismo e tabagismo também vão influenciar bastante esses hábitos. Então, nós vamos analisar primeiramente peso, altura e características morfológicas. Nós vamos verificar se houve perda de peso não intencional, ou seja, maior do que 5% num período aí de 30 dias. Isso a gente já considera uma perda bastante significativa e tem que ser analisado de perto. Os exames laboratoriais, como eu já disse, integridade da pele, ou seja, a pele do nosso paciente vai refletir as condições nutricionais dele, de pelo e cabelo também. Então, uma pele ressecada, uma pele que apresenta aí algumas alterações de temperatura, de coloração, né? Tudo isso vai interferir aí também como modo do que o nosso paciente se alimenta. Padrões de apetite e dieta, diagnóstico atual ou doenças prévias, tá? Que também vão interferir bastante. Estado funcional e alterações devido à idade avançada. Então, é importante a gente lembrar das alterações que nós temos no idoso, tá? Principalmente em relação ao apetite, que mudam bastante. Também questão de hábito alimentar também, presença de dentição, uso de medicamentos. Então, tudo isso aqui vai interferir bastante no padrão alimentar do paciente idoso. Então, primeiramente, na avaliação nutricional, nós vamos entender as características morfológicas do nosso paciente. Então, ele é um paciente ectomorfo, mesomorfo ou endomorfo, ou seja, qual é o padrão de distribuição de gordura corporal desse paciente e a porcentagem também de gordura corporal que ele está apresentando. Nós vamos realizar também as medidas antropométricas, e isso vai ser bastante importante para a gente realizar outros cálculos. Então, primeiramente, a estatura. Tá? Então, nós vamos realizar a medida com o paciente em pé, sem sapatos e com o uso do estadiômetro, tá? Que seria essa régua aqui. E o peso nós sempre vamos realizar preferencialmente sempre na mesma balança, para que não tenha diferença, né, de calibragem de um aparelho para o outro. Procurar sempre realizar no mesmo horário, por conta de presença de retenção hídrica e outros fatores como alimentação recente, e isso tudo vai interferir no peso do nosso paciente. E com a mesma quantidade de roupas. Isso vai ser bastante importante para a gente realizar, então, o cálculo do índice de massa corporal. Então, o IMC ele é bastante útil para avaliação nutricional simplificada. Então, por meio desse cálculo, a gente consegue ter uma ideia de como está o estado nutricional do nosso paciente de uma forma bastante superficial. Depois, a gente vai conseguir aprofundar isso com outras avaliações.
E nós vamos utilizar, então, essas medidas antropométricas para classificar os indivíduos. Então, o IMC ele é calculado, tá? Com o peso e a medida de altura. É um índice aceito pela Organização Mundial da Saúde, então ele é bastante utilizado na área da saúde. E vai estabelecer índices que indicam se uma pessoa está no peso considerado ideal ou não. Então, nós vamos utilizar aqui o peso sempre em quilos e a altura em centímetros e vai ser ao quadrado. Então, a gente vai dividir o peso pela altura ao quadrado. Então, esse é o cálculo que nós utilizamos. Então, os valores considerados padrão, né, referência. Então, se o paciente apresentar um IMC abaixo de 18,5, ele é considerado abaixo do normal. De 18,5 a 25, normal. 25 a 30 é um paciente já em sobrepeso. De 30 a 35 já é classificado como obesidade grau 1. De 35 a 40, obesidade grau 2. E acima de 40, então, obesidade grau 3. Além do IMC, a gente vai... o peso e a altura, outra medida antropométrica bastante utilizada é a circunferência do abdômen, porque essa medida vai trazer, tá, uma análise dos riscos de complicações metabólicas e cardiovasculares que podem ser mensurados. Então, a partir daqui dessa medida, tá? A circunferência do abdômen vai nos dizer o acúmulo de tecido adiposo que esse paciente tem em região abdominal. E isso, então, vai trazer bastante consequências, principalmente em relação ao desenvolvimento de doenças como hipertensão e diabetes. Eles estão intimamente ligados, né? Então, é a síndrome metabólica que vai se iniciar a partir do depósito, então, de tecido adiposo na região abdominal. Então, os valores de referência para o sexo feminino, considerado com risco acima de 80 centímetros e alto risco acima de 88 centímetros. Já para o perfil masculino, acima de 92 centímetros ele já vai apresentar risco e acima de 102, alto risco. A distribuição do excesso de massa corporal, de tecido adiposo, então ele vai se manifestar de duas formas principalmente, a androide ou a ginoide. Na obesidade do tipo androide, a gente tem uma distribuição de tecido adiposo em toda aqui a nossa região abdominal, a região abdominal alta, que é denominada. Ela fica em formato de maçã, tá? Então, a gente consegue fazer a primeira avaliação do paciente já observando esses aspectos. Já na obesidade tipo ginoide, a gente tem aqui o acúmulo de gordura, principalmente em região de quadril e coxas, tá? Então, é importante a gente observar essa distribuição também para destacar aí o padrão de obesidade que o paciente está apresentando. Depois disso, nós também vamos observar, né, a partir disso, dos tipos de obesidade, de distribuição de massa corporal, a gente consegue fazer, então, a relação das medidas de cintura e de quadril. Então, a circunferência de cintura vai ser a medida entre a última costela e a espinha ilíaca antero-superior. E já a circunferência de quadril vai ser a medida horizontal da projeção posterior dos glúteos até a anterior do quadril. Então, a gente pega essas duas medidas, esses dois resultados, então vai dividir a circunferência da cintura pela circunferência de quadril. Então, a partir desse resultado, a gente também consegue analisar alguns aspectos aqui de como esse paciente está se apresentando em relação à obesidade. Então, e risco também de desenvolvimento da síndrome metabólica. Então, para mulheres, o risco de saúde baixo é inferior a 80 centímetros, então a 0,8, né? Então, é ideal que as mulheres apresentem essa medida inferior a 0,8. Já para homens, inferior a 0,95. Risco moderado para as mulheres de 0,81 a 0,85 e para os homens de 0,96 a 1. E alto
superior ao 0,86 para as mulheres e superior a 1 para homens. Lembrando que o próprio Ministério da Saúde preconiza que só o IMC não vai dizer para nós como que está o estado nutricional do nosso paciente. É muito importante a gente sempre associar aqui com esse resultado das medidas de cintura e quadril, para que a gente consiga ter um parâmetro um pouco maior para avaliar esse paciente. E agora eu proponho também uma avaliação nutricional para que você realize com a sua turma. Então, nós vamos simular uma entrevista com o paciente e elaborar o seu histórico alimentar. Nós vamos fazer os cálculos relativos à composição corporal do paciente, então, que vai apresentar sexo feminino, 45 anos, peso 82 quilos, altura 1,69, circunferência de cintura 96 centímetros e circunferência de quadril 110 centímetros. Lembrando, então, que a enfermagem ela não vai ser responsável especificamente por esse tipo de avaliação, mas é importante que a gente tenha conhecimento justamente para a orientação à população, a prevenção das doenças crônicas não transmissíveis, e é importante também, principalmente lá na atenção básica, a gente sempre vai atuar junto às equipes do NASF, os nutricionistas, para que a gente sempre consiga repassar essas orientações sobre alimentação adequada, identificar os fatores de risco que esse paciente está apresentando, para implementar os cuidados a ele, então. Agora, nessa parte da aula, nós vamos apresentar, então, na prática, como que nós vamos realizar essas medidas antropométricas do nosso paciente, para então depois voltar ao quadro e resolver essa questão juntos. Então, para a gente avaliar, né, começar a avaliação nutricional do nosso paciente, primeiramente é importante a gente recordar ali algumas coisas referentes ao histórico desse paciente, a anamnese. Então, nós vamos identificar se ele tem algumas doenças de base, se ele já apresenta algumas alterações bastante específicas, né? Então, emagrecimento importante, obesidade. Então, tudo isso já a gente, encontrar com o paciente, a gente vai avaliando esses dados. E também fazer o recordatório alimentar, né? A frequência com que ele se alimenta, o tipo de alimento com que ele utiliza, quais são as condições de moradia, as condições de acesso que ele possui, porque tudo isso vai ser determinante também para a gente ir orientando, adequando as nossas orientações nutricionais para esse indivíduo. Já em relação às medidas antropométricas, a primeira delas que nós utilizamos é o peso. Tá? A gente pode realizar tanto com a balança digital quanto a analógica, como essa daqui. É importante que o paciente sempre esteja descalço, com o mínimo de roupas possível. Essa balança ela sempre vai estar travada, então nós vamos tirar a trava dela, abaixar a trava, verificar se ela já se encontra alinhada. Caso contrário, nós vamos ajustando aqui o peso na contralateral para que ela esteja nivelada. Então, o paciente ele sobe até a balança. Nós vamos estimar aí o peso que ele apresenta e já ajustar o peso maior aqui nas casas decimais. Feito isso, nós vamos ajustar aqui, então, nas casas unitárias, nós vamos, então, movendo o peso até que aqui na outra lateral esteja totalmente alinhado. Feito isso, né, uma vez alinhado, a gente conseguiu definir o peso que esse paciente apresenta, nós vamos registrar e também, posteriormente, nós vamos fazer a medida da altura dele. No caso dessa balança antropométrica, a gente consegue verificar o peso, a medida de altura desse paciente também. Então, com a régua, o paciente sempre descalço, a gente vai posicionar a régua aqui no ápice da cabeça do nosso paciente e verificar aqui a medida em centímetros, qual o valor que foi correspondente. Feito isso, nós vamos proceder, então, à medida da circunferência, tanto de cintura quanto de quadril, para a gente verificar, conseguir fazer, então, os cálculos adequados e confirmar
se o nosso paciente está apresentando os valores adequados ou não. Então, para a medida da cintura, nós vamos utilizar aqui como referência a última costela e aqui a nossa crista ilíaca. Então, bem no meio, a gente vai posicionar a nossa fita métrica e verificar. Então, a gente registra esses valores. E depois, então, nós vamos fazer a medida de quadril. Nós vamos utilizar aqui bem na protuberância de glúteo, tá? Bem aqui no nosso o osso, o isquio, tá? Então, a gente vai posicionar nesse local a nossa fita métrica e também registrar os valores para que a gente consiga fazer o cálculo de uma forma adequada. Agora, já no quadro, feitas as práticas que nós propusemos nessa aula, nós vamos então trazer os resultados diante do nosso exercício que foi proposto. Então, lembrando que, primeiramente, nós devemos realizar perguntas que o paciente consiga descrever a quantidade e o tipo de alimento que ele vai consumir durante as refeições. Tá? Então, nós vamos trazer aí o recordatório, o histórico desse paciente. Pedir para que ele descreva os hábitos alimentares incomuns, tá? O que ele come fora do padrão, do horário e de qualidade e quantidade. O horário das refeições e onde ele realiza, porque isso é bastante importante também. As quantidades e tipos de bebidas consumidas, sejam alcoólicas ou não. Intolerância que ele venha apresentar ou alguma alergia a alimentos. E algumas medicações utilizadas, tá? Entre outras características que nós vamos avaliar, então. Lembrando que a partir do peso e da altura que a gente observou no nosso paciente, então, o nosso paciente lá do exercício proposto, ele apresentava 82 quilos e 1,69 m. Então, a gente vai pegar o peso e dividir pela altura ao quadrado. Isso vai nos dar 82 dividido por 2,5, com o resultado de 28. Ou seja, a nossa paciente ela se encontra num quadro de sobrepeso. Já em relação à circunferência de cintura, ela apresentou 96 centímetros e apresenta, então, um alto risco em relação ao sexo feminino, ou seja, é superior a 88 centímetros. Já em relação à relação de circunferência de cintura e quadril, então, ela apresentava 96 centímetros de cintura e 110 de quadril, com resultado de 0,87. Ou seja, essa nossa paciente apresenta um risco alto de desenvolver algumas comorbidades. Tá? Ai, pegou, né? Eu esqueci. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, professor. Então tá bom. Boa noite aí para quem entrou, né, depois. Então, pessoal, a gente encerra, né, a aula prática 6 de hoje. A gente falou um pouquinho sobre o sistema digestório e dentro do sistema digestório, quais são as patologias que podem vir a ocasionar, né, a surgir em um paciente, de acordo com cada órgão, né, as doenças que acometem o esôfago, que acometem o pâncreas, que acometem o estômago, né? Então, a gente estudou um pouquinho dessas patologias e também sobre os métodos propedêuticos que a gente pode utilizar para o quê? Para ajudar a diagnosticar essas doenças, né? Que são os métodos de inspeção, de palpação, de percussão e ausculta, né? E a importância também de realizar esses métodos para poder a gente conseguir traçar um plano de tratamento, né? Conseguir ajudar também no diagnóstico, né? E foi falado também um pouquinho das estruturas, né? De que é composto essas estruturas do sistema digestório, né? E, por último, a gente falou um pouquinho sobre a avaliação nutricional, né? É bom a gente focar nessa questão, porque é o nutricionista que faz? Sim, em alguns casos é o nutricionista que faz, sim, essa avaliação nutricional, né? Mas como foi colocado, a gente vai o quê? A gente vai realizar
algo de acordo com o que está dentro da nossa ossada, né? Dentro da área da enfermagem. Então, dentro da atenção básica, a gente realiza muito avaliação nutricional. Porque é através da nossa avaliação que, às vezes, a gente o quê? Consegue diagnosticar um problema, né? E consegue referenciar para o especialista, né? Para o nutricionista, no caso. Né, que hoje a gente sabe que a gente não tem um nutricionista dentro da atenção primária, né? Raramente tem municípios, né, que possuem esse profissional dentro da atenção primária. Às vezes a gente tem esse profissional na rede, né, que para atender o município inteiro, né? Então às vezes a gente não tem esse profissional inserido dentro da rede, né? E a gente sabe, igual como foi falado a questão do NASF, né? Que às vezes tem esse profissional nutricionista dentro do NASF, só que a gente, né, o Ministério da Saúde não tem, foi instituída uma portaria, então a gente não tem NASF mais, né, os municípios que quiseram ficar com o NASF, ficaram, mas os municípios, eles perderam o recurso para manter a equipe de NASF, né, então muitos dos municípios não têm. Então, enfim, essa triagem, né, essa avaliação, né, eu chamo até de triagem, né, a gente realiza essa triagem realizando essa avaliação, né, a gente avalia e levanta o problema, né, a gente realiza um levantamento do problema. Isso é muito utilizado em reuniões de hipertensos e diabéticos, né, quem já trabalha em atenção primária, né, quem é técnico, que já vivenciou isso, a gente né, percebe o quê? Que é muito utilizado a avaliação nutricional dentro das reuniões de hipertenso e diabético. Para quê? Para a gente avaliar mesmo se esse paciente está sobrepeso, se tem alguma alteração, se o abdômen está fora da medida correta, né? Por quê? Isso acarreta doenças, né? Isso acarreta doenças. Então, a gente utiliza muito de avaliação nutricional, né, dentro da nossa categoria profissional, dentro do nosso trabalho, né? E aí, esse, pessoal, é um método, sim, que a enfermagem utiliza também, né? A nutrição, que ela vai traçar um tratamento, né, um plano de tratamento, mas a enfermagem, ela pode, sim, realizar esse tipo de trabalho. Vocês queriam colocar alguma coisa? Ninguém? Então, pessoal, só para retomar aqui, ficaram 2 alunos responsáveis por realizar o relatório da aula de hoje, né? E eu peço que os alunos que ficaram responsáveis por realizar esse relatório da aula de hoje, que me entreguem até quarta-feira. Pode ser por foto do WhatsApp, tá? Não tem problema nenhum. Vocês me enviem. E amanhã a gente novamente tem um encontro aqui às 19 horas para poder a gente estar estudando, né? Tá tendo a aula da aula prática 7, tá bom? Então, pessoal, né? Obrigado pela presença de vocês, né? Boa noite. E a gente retoma amanhã às 19 horas, ok? Pessoal, boa noite e até amanhã. Boa noite.